pessoal? Vamos falar um pouquinho mais sobre saúde. Hoje o nosso tema é musculação na adolescência. Né? Musculação na adolescência. Imagina, há décadas atrás não se pensava, era proibido adolescente fazer musculação. Né? Mas então, alguns paradigmas vêm sendo quebrados em relação à musculação adolescente. Né? A musculação ela deixou de ser vista como inimiga da saúde, né, nessa faixa etária. Hoje ela é uma aliada do crescimento e desenvolvimento do adolescente. Né? Haja visto que ela, inclusive, em consultórios médicos, ela está sendo receitada, né? E não remédios, antibióticos para o adolescente, e sim a musculação. Eu vou te falar o porquê. Décadas atrás, não se imaginavam que os adolescentes iam ter diabetes tipo 2, que os adolescentes teriam pressão alta, né? E hoje isso tudo está ocorrendo, né? E o que é que os médicos estão receitando? O exercício físico. Mas exercício físico, uma corrida, natação, sim, também é muito válido. Mas o porquê estou falando da musculação como tema de hoje? Porque a ciência, as pesquisas no mundo todo indicam a musculação. Porque ela é um trabalho de força. Eu faço mais força na musculação do que na natação, do que jogando futebol. E esse esforço que o adolescente faz promove esse aumento da força. Aumentando a força do adolescente, ele vai naturalmente diminuir a ingestão de insulina, porque vai produzir mais insulina naturalmente. Né? Seguindo aqui, hoje muitos jovens sedentários e obesos chegam aos consultórios, como eu disse, com sinais dessas doenças. E a alternativa justamente é enviá-los para a academia. Né? E atividade física nessa fase é muito importante, ter professores lá adequados para a faixa etária, dentro dos clubes, dentro das academias, dentro dos estúdios. Por quê? Porque ela também tem que ter seus devidos cuidados. Né? É só ir lá e fazer as atividades? Não, eu tenho que saber o quanto que eu vou repetir em cada séries, eu tenho que saber a carga que eu vou pôr nos meus exercícios. Eu só tenho que fazer força, mais nada? Não, eu tenho que ter acompanhamento profissional. Né? Muitas vezes os jovens, eles fazem de uma forma errada, né? Principalmente os jovens de 14, 16, 17 anos. Né? Com isso, muitas vezes não é culpa dos professores, que muitas tardes, muitas manhãs, noites se encontram com academias e clubes cheios, com 30, 40, 60, até mesmo 80 alunos dentro de uma academia, em que a gente muitas vezes tem 4, 5 professores. Então o professor até ele cuida do adolescente. Olha, faça assim, faça com essa carga, vira as costas, o adolescente está lá colocando mais carga. Pode acarretar o quê? Problemas, prejuízos lá na frente. Prejuízos que muitas vezes são irreparáveis. Como, por exemplo, se com 12 anos, 13 anos, na fase do estirão, até os 18, 21 anos, eu fizer exercícios muito intensos, acima da minha condição física, cronológica, biológica e óssea, eu tendo a, por exemplo, crescer menos, né? Eu tendo a ter problemas de microfraturas ósseas, né? Eu tendo a ter encurtamento de tendão, de ligamentos, que aí vai ocorrer uma dificuldade nos movimentos de amplitude articular, se assim segue. Então, é muito importante que os professores, os pais, fiquem mais atentos em relação à atividade da musculação para essa faixa etária. É extremamente necessário fazer, principalmente para combater essas doenças que hoje em dia estão afetando esses jovens. Mas o porquê que essas doenças estão afetando?
né? A vida moderna a gente tem tido muitas melhoras, né? Mas junto vem todos esses problemas devido à alimentação, né? Eu me alimento mal, minha esposa me alimenta mal, meus pais, meus avós e meus filhos que estão vindo também estão se alimentando mal. E o que acontece? A gente tem muita ingestão de açúcar, a gente tem muita ingestão de carboidratos, que é transformado em açúcar, a gente tem muita ingestão do sal, né? E muita ingestão de gordura, né? Quem não gosta de uma boa gordurinha num churrasco. E com isso, as crianças têm tido diabetes infantil, pressão alta infantil, aumento do colesterol na fase infantil, e, portanto, a necessidade do exercício físico. Então, o alerta fica para os pais. Melhorar a alimentação, né, para que eu possa não desenvolver nos meus filhos essas patologias do mundo moderno. Aí toda a casa tem que entrar no processo de melhor de reeducação alimentar, porque senão o filho com 10 anos não vai conseguir realmente se alimentar bem para evitar isso tudo. Uma vez detectado, de extrema necessidade, que aí sim a família, os pais possam ir à academia com seus filhos, acompanhar o trabalho que o professor está fazendo, exercitar junto, mudar a alimentação na mesa, né, para que não se torne problemas realmente mais complexos lá na frente, né? E aí, seguindo, a gente tem estudos aqui, né? Eu vou citar para vocês o estudo da Universidade de Granada, na Espanha, que confirma os benefícios do exercício físico de força na prevenção do diabetes. Eles avaliaram mais de 10 mil voluntários de 12 a 18 anos e descobriram que os músculos bem treinados, eles facilitam o trabalho da insulina, né? Foi o que eu disse para vocês. A insulina é responsável por tirar o açúcar da circulação e colocar dentro da célula. Então, o aumento da massa muscular consome bastante combustível, né? Diminuindo as taxas de glicose, melhorando a ação da insulina. Então, é simplesmente se exercitar, fazer um trabalho de aumento da massa muscular, mesmo na idade de 12, 13 anos, com muito cuidado e com um profissional habilitado ao lado. Hoje em dia nós temos profissionais especializados em crianças, especializados em diabetes, né, especializados em crianças acima do peso, né? Então, e como eu disse também, ficar de olho para que a musculação não seja em excesso, para que não possa não vir os prejuízos, tá? E dentro disso tudo, os benefícios, além de melhorar, diminuir os açúcares, além de melhorar e diminuir a pressão arterial, os benefícios são N dos exercícios resistidos. Ele promove um crescimento firme e forte do adolescente nessa fase. Então, ele auxilia que meninos e meninas tenham um estirão com muito mais qualidade. O porquê nessa fase tenra a musculação auxilia bastante? Porque os adolescentes, os meninos e as meninas estão com um processo de hormonal, o hormônio GH, que é responsável pelo crescimento, numa crescente, né? É um momento em que o GH, esse hormônio do crescimento, mais ele é atuante no crescimento e desenvolvimento do adolescente. Então, ou seja, são situações naturais fisiológicas em que está vivenciando esse adolescente. Então, ele se exercitando, ele vai ter uma ajuda externa para que ele possa realmente ter uma melhor saúde, ter uma melhor qualidade de vida. E com isso, não ficar longe dessas doenças. Né? Mesmo ele podendo comer naturalmente um lanche, fast foods, né? Mesmo ele podendo desfrutar de um quindim de padaria, que ninguém é de ferro, ele se exercitando, ele vai poder ter saúde e viver livre dessas patologias.
Também a musculação ela vai atuar na construção dos ossos, né? Estimulando os osteoblastos. Os osteoblastos são as cartilagens localizadas na parte interna dos ossos, né? Nos ossos mais largos dos jovens, evitando assim a osteoporose. Então, a musculação, em específico, ela ajuda no crescimento e no fortalecimento ósseo. Posso pensar, e os outros esportes? Também ajudam, mas não com a mesma proporção, certo? A osteoporose é um processo natural do nosso corpo. A gente vai envelhecendo, a gente vai gastando essa máquina humana e naturalmente vamos ter osteoporose lá na frente, mas em menor proporção se eu me cuidar nessa fase tenra. Tá certo? Eu recomendo para a garotada evitar exercício de hipertrofia, que é o que eu falei lá no começo do programa. O professor vira as costas, ele vai lá, coloca carga e quer ficar forte, com o braço maior que o do amigo, com o peitoral mais forte que o do amigo, porque que o dele é maior e o meu é menor. A hipertrofia é um problema muito sério hoje em dia, porque muitos têm uma hereditariedade, muitos têm avós muito fortes, pais fortes, e eu também vou ser forte. Meu amigo, eu não sou. Treina, não consegue chegar. Porque hoje em dia é tudo estética. Fuja disso, adolescente. Não se preocupa com a sua estética, que naturalmente vai vir, né? Não caia no conto de que se você tomar anabolizantes, você vai ser uma pessoa feliz por aumentar a sua massa muscular e assim você ter uma melhor estética. Os anabolizantes são muito perigosos. Em alguns outros programas, nós podemos estar abordando isso mais a fundo. Então, o aumento da massa muscular ele é natural. Você tem um GH, o hormônio natural dentro de você. Então, fuja. A dica que eu dou, não vá atrás de hipertrofia, e sim de qualidade de vida, tá? Nessa fase. Procure ajustar os equipamentos na sua altura, né? Normalmente os adolescentes, eles não tiveram um estirão, eles são mais baixos. As barras hoje em dia tem de vários tamanhos, procure a barra do seu tamanho, ajuste o banco na altura correta para que você possa não prejudicar as suas articulações. Tá? Peça a ajuda do professor para que você possa executar dentro de uma biomecânica, para que possa ser bem facilitador a sua execução, o seu exercício, né? Não deixe de incluir atividades aeróbicas no seu programa. Vamos cuidar do coração, embora a musculação trabalha bastante, o aumento da frequência cardíaca, sim, tudo bem, mas inclua pelo menos 3 vezes na semana exercícios aeróbicos, como andar, pedalar, correr e nadar, né? Como jogar no futebol, enfim, tem aí bastante opções para você. Tenha sempre um profissional ao seu lado, um profissional registrado, um profissional capacitado, que você possa pedir orientação e que ele te dê orientação de qualidade. Outra dica. Professor, você está falando aí de musculação, mas eu não gosto de musculação. Tudo bem, você joga futebol, você é nadador, você gosta de basquete, você gosta, enfim, de algum outro esporte que não seja a musculação, que é uma modalidade. No futebol, no basquete, na natação, você pode, dentre outros esportes, conversar com o seu professor e fazer com que ele possa montar um treinamento em que você possa aumentar a sua massa muscular. E você aumenta a sua massa muscular com o seu peso corporal, com pesos adequados ali ao treinamento, né? Não se preocupe, não só a musculação aumenta a massa muscular, mas sim outros esportes que você esteja praticando. Tá? Então a dica é essa, que faça um esporte e que aumente a sua massa muscular e que fique longe de anabolizantes, né? Coma bem, procure evitar as comidas que possam te trazer problemas amanhã e não deixe de consultar o médico antes de fazer seus trabalhos nos clubes e comunique aos seus pais. Pai, quero treinar, quero ir para o clube, quero fazer exercício. E pais, fiquem atentos. Leve seus filhos periodicamente aos médicos, aos nutricionistas, aos profissionais habilitados, para que possa fazer um exame de glicemia, para que possa aferir a pressão arterial, para que isso tudo possa trazer melhor qualidade de vida para o seu filho e para a sua família. Grande abraço, Deus abençoe a você e toda a sua família.